bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Doutora. Como é bom estarmos aqui, né? Esse é um espaço para você se conectar, para você aprender e cada vez mais estar mais próximo da gente. Hoje teremos uma convidada totalmente especial. Ela que é especialista em Direito Civil e Processo Civil, atua atualmente em Direito Previdenciário e Direito do Consumidor, é mãe do José Tairo, do Tairo Emanuel, esposa do Tairo. Ela é empreendedora de uma loja infantil. Os hobbies dela é gestão, assistir séries de gangster, ler, dormir e atualmente ela é sócia administradora do escritório Melo Rodrigues. É com prazer que nós recebemos aqui a doutora Francinete Melo. Eita, meu amigo, eu tô aqui. Currículo extenso, né? Seja bem-vinda, doutora. Eu tô tão feliz com a recepção dessa. Eu tô tão feliz em receber você. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Ao lado da doutora Luana, que é uma pessoa que eu admiro muito, como ela mesma falou, né? Nossa história, trajetória e rotina é um pouco parecida. E aqui, né, o meu hobby, dormir e assistir série de gangster, era brincadeira. Mas tudo bem. A gente começa na verdade, depois que a gente tem filho, né, dormir se torna de fato um hobby, né? Que a gente só dorme quando dá. Não, tudo aquilo que é escasso, você diz, gente, agora eu amo. De lavar cabelo hoje e passar, assim, 40 minutos sozinha, sem nenhum menino batendo na porta do banheiro, para mim é perfeito. Então, se tornou um hobby. Muito bem. No tema de hoje, a gente vai falar sobre advocacia, empreendedorismo e múltiplas jornadas. A gente sabe que vocês, além de ser gestoras de escritório, vocês também têm múltiplas jornadas. Mãe, filha, esposa, né, empreendedora. E a gente gostaria de começar com a seguinte pergunta. Doutora Francinete, como você começou a sua trajetória na advocacia? Então, é até engraçado, né? Que eu não cresci achando que seria advogada. Porque a gente tem aquelas histórias de desde criancinha, eu queria ser médica, eu queria ser advogada. Não, eu já descobri isso na adolescência, né? Que eu queria ser advogada. Na verdade, que eu não queria ser advogada, perdão, eu falava que eu iria ser juíza, certo? Não era advogada. E quando eu fui entrar na faculdade, a minha mãe, ela insistiu de todas as formas para que eu não fizesse direito, exatamente porque ela morria de medo que eu fosse advogada e não juíza. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a nossa profissão ela é atacada de várias formas, né? E ela associava a advocacia como uma profissão não tão boa e adjetivos de resolver problemas, entendeu? Dor de cabeça e etc. E mesmo ela insistindo para que eu não fizesse direito, eu insisti e meu pai, ele me deu o maior apoio. Minha filha, você vai fazer direito, faça o que você quer. E foi isso. Então, quando eu iniciei na faculdade, lá para o meu quarto período, eu decidi, não quero ser mais juíza, eu quero ser advogada. Então, tá, eu acho que 2%. Sem brincadeira, na minha sala, queria ser advogada. Todo o resto queria ser juíza, promotor, advogada, etc. Menos advogada. Estava eu lá no meio. E aí, o que você vai ser? Eu falei, eu quero ser advogada. E o ponto-chave para isso foi a minha irmã, né? Que quando eu entrei na faculdade, ela tinha acabado de iniciar a carreira dela como advogada. E hoje a minha irmã Fabiana é minha sócia. E ela é minha inspiração, minha base, né? E eu acompanhei o início da jornada dela, estagiei com ela, né? E ver o dia a dia na advocacia só me inspirou mais e trouxe certeza do que eu realmente queria, né? Que era ser advogada. Porque para mim ser advogada é trazer, né? As pessoas, é dar voz às pessoas, dar voz às pessoas, trazer dignidade a muitas pessoas. Porque hoje a gente parte do pressuposto que, pelo fato de a gente ter acesso à informação, todo mundo conhece os direitos. E, infelizmente, não é isso. Então, para mim, advogar é extremamente satisfatório, né? Poder trazer dignidade para muitas pessoas. E a minha trajetória iniciou isso. Eu decidi ser advogada na faculdade. Nossa, quando a gente tem prazer no que faz, brilha o olho. E aí, sim, quando eu te vejo falando, eu percebo, assim, que existe, de fato, um amor. Eu converso com alguns advogados e tem algumas pessoas que sentem uma certa frustração
né, no decorrer da advocacia. Frustração, às vezes, por questões financeiras, porque é corrido, porque não se identificou com o perfil, mas quando você encontra, assim, um profissional que brilha o olho, isso é prazeroso, né? E engraçado que quando a gente está na faculdade, eu até brinco dizendo assim, no período da faculdade, no começo você diz assim, eu vou ser juíza. Aí a turma todinha diz que quer ser juiz, desembargador, promotor, e aí você vai pulando de etapas durante a faculdade. Ah, tá bom, eu quero ser delegado. E aí quando dá no meio do fim, você diz assim, cara, eu quero tanto passar no exame da ordem. Mas você percebe realmente o crivo, tanto durante a faculdade, quanto durante o exame da ordem, que é uma prova, de fato, difícil, né, que eu acho super necessária, mas que nem sempre, quer dizer, o crivo total não é só no exame da ordem, é o mercado de trabalho, que não é pela competitividade, e sim pela garra e força de vontade que exige quando você está atuando. Então, necessita muito de um perfil, né? Exatamente. Porque a diferença está exatamente nisso, né, doutora Luana? Nós fazemos a nossa parte. Hoje é muito comum, hoje, pelo menos no meu dia a dia, eu já ouvi vários colegas advogados, né, que estão extremamente satisfeitos com a profissão, falam que o mercado está saturado. Sim. Eu mesmo, quando eu comecei a advogar, tinha pessoas que eu já conheci, que já eram advogadas há muitos anos. Isso é uma frase bem antiga, né? Isso, que fala, meu Deus, mas advogar já está tão saturado, tu vai prestar tendência também já tem tanto advogado. E eu acho que não só na advocacia, mas como qualquer outra área, certo? O que faz a diferença é o que nós vamos fazer. Sim. Como nós vamos investir, certo? Como nós vamos fazer a nossa parte. Eu sempre falo para o meu esposo que hoje um empresário ele é bem-sucedido até vendendo um espetinho numa esquina, certo? O que vai fazer a diferença aí é a forma que ele vai gerir o negócio dele. E para a advocacia não é diferente. Embora a nossa instituição fala que a advocacia não é um comércio, todas as características de um comércio. Então, não tem como a gente fugir disso. Certo? Então, a gente tem que trazer para o nosso escritório as características de gestão, porque senão não flui, não funciona. Porque o advogado, ele se sobrecarrega a partir do momento que ele tem que atender, ele tem que peticionar, ele tem que intimar, ele tem que fazer audiência, tem que administrar. Então, não tem como dar conta. Advogado nenhum dá conta em fazer tudo sozinho, exceto que ele não tenha cliente. Se ele não tiver cliente de fato, ele, não vai, se ele não tiver cliente, ele não vai nem trabalhar. Né? Mas se ele tiver um ou dois clientes, ele sim vai dar conta. Mas a partir do momento que você cresce, porque eu acredito que todo profissional ele começa algo pensando, acreditando e investindo para crescer. Perfeito. A senhora falou sobre gestão, né? O ponto-chave para o sucesso. Quando a gente fala sobre gestão, nós sabemos que hoje o Melo Rodrigues é um escritório consolidado, com grandes profissionais, né, com um time altamente qualificado, que eu tenho prazer de falar que está aqui na nossa cidade e que eu tenho prazer de falar que a nossa convidada hoje é gestora e é sócia, proprietária. Me fala quais são, na tua concepção, né, na tua percepção, quais são os pilares para que esse escritório se torne um escritório não somente autogerenciável, mas a importância da gestão dentro do escritório. Luana, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é a visão. Né? Todo negócio a gente precisa ter uma visão clara do que a gente realmente quer. Eu acho que temos que ser éticos, certo? E temos que entender e gostar de pessoas. É impossível nós crescermos e evoluirmos em qualquer situação se nós não gostarmos e não nos relacionarmos com pessoas. Na advocacia, quando eu iniciei, eu fazia um pouco de cada coisa. Sim. Eu atendia, eu cumpria prazo, eu fazia audiência, eu intimava o cliente, eu fazia uma série de coisas. Depois de um ano e meio, mais ou menos, foi um ano e meio, mais ou menos, quando a gente começou a buscar a questão a gente começou a buscar ferramentas de gestão, quando a gente entendeu que nós só poderíamos evoluir se nós liderássemos e se nós delegássemos. Então, é importante, né, em qualquer empresa, a gente delegar para pessoas que a gente possa confiar e que a gente possa delegar, certo? Então, hoje, o Melo Rodrigues, ele funciona porque a gente tem um time de excelência do qual a gente confia e do qual a gente delega,
certo? Eu tenho, no escritório, a gente divide os núcleos por área. A gente tem a equipe do previdenciário, por exemplo, a gente tem a equipe do consumidor e a gente tem a equipe trabalhista. E cada núcleo desse tem um advogado específico que lidera a equipe. Então, por isso as coisas funcionam. E hoje eu posso dizer que o Melo Rodrigues, ele funciona perfeitamente se eu estar literalmente lá dentro 24 horas. Mas não descarto, em hipótese nenhuma, a possibilidade de estar dentro do escritório, atendendo, dando assistência aos nossos clientes, certo? Monitorando, porque nós devemos delegar, mas devemos monitorar. Sim. Senão, eles também não fluem. E é isso. Existem algumas empresas, seja pequena, média, grande, ou alguns telespectadores que às vezes assistem a jornada, acompanham, e romantiza essa correria. Romantiza que o gestor ou o advogado ou aquela pessoa que está na ponta determinando funções, ele precisa estar o tempo todo atarefado. Porque algum advogado que já está atuando há 10 anos, sei lá, 5 anos, agora está viajando com frequência. Porque um gestor agora está pouco tempo dentro do escritório e deixou o escritório de lado. E assim, eu acredito muito na facilidade que hoje nós temos vários equipamentos, sistema para apresentar essa gestão e para acompanhar. E essa romantização de que alguém só é bem remunerado quando está totalmente atarefado, às vezes acaba chegando em uma situação de desleixo, né? Acaba trazendo uma ideia de que não tem tempo nem para sobreviver, nem para ter um tempo com os filhos. Então, o verdadeiro gestor, na minha ideia, é aquele que consegue delegar e é aquele que consegue acompanhar para ter o seu tempo, para ter a sua vida com os seus filhos, no seu trabalho, com o seu hobby, o seu tempo para descansar, o seu tempo para fazer o que achar conveniente no seu tempo livre, né? Exatamente. E eu compartilho exatamente dessa ideia. Não tem como a gente nos definir como gestor de excelência se nós não temos tempo para nós mesmos, para nossos filhos, para nosso casamento, certo? E aí, como eu falei anteriormente, né, o ponto-chave nisso está em delegar. Em ter pessoas que você possa confiar e em delegar. E tudo começa no recrutamento, né? Quando você faz o recrutamento, você tem que fazer um recrutamento bem feito, né? Usando todas as ferramentas que a gente aprende dos cursos de gestão, que a gente não tenha ele para que a gente possa montar um time de excelência. Como seria esse recrutamento bem feito? O recrutamento, eu sempre falo, é muito importante, né, que você faça entrevistas, faça testes, façam perguntas específicas onde você possa detectar o perfil da pessoa que você vai contratar, certo? Por exemplo, você vai fazer uma entrevista, você detecta que o entrevistado ele tem um perfil fluente, mas você está querendo contratar alguém para análise de processo. Uma pessoa que vai ficar dentro uma sala só analisando o documento. Você tem que descartar essa pessoa de imediato, porque ela não vai conseguir se concentrar. Se encaixar naquele perfil. Exatamente. Uma pessoa influente geralmente se encaixa mais numa recepção. Numa recepção. É mais ou menos isso. Bem, então, são várias técnicas, né? Então, hoje, quando a gente vai recrutar, a gente busca o ciclo também. Hoje, existem empresas especializadas. Hoje, quando você acha que você não tem conhecimento técnico para contratar a pessoa ideal, você pode estar buscando empresas que te auxiliam nesse recrutamento. Você fala qual o perfil da pessoa que você quer e facilita bastante. Já um cargo a menos em cima de você também. E a importância que tem de você aprender, né, se desafiar a estudar, porque você está falando sobre perfil comportamental. Então, hoje, de acordo com a posição em que o funcionário vai estar encaixado. Né? Às vezes você encontra um perfil que não combina zero com a posição de estar na recepção, precisa ser uma pessoa comunicativa, resolutiva. Daqui a pouco você, às vezes, até promove para uma posição em que não tem como essa pessoa progredir. Então, assim, fazer essa análise comportamental é importante e isso é importante também que você saiba que precisa estudar. Fala para a gente qual foi uma dica para a gente, assim, um dos cursos que você conseguiu dar o start para essa análise de perfil comportamental.
o meu primeiro curso que eu fiz de gestão eu fiz em Fortaleza, com o Paulo Vieira, um curso de divisa. Então, assim, foi um divisor de águas para mim, porque eu ainda era muito amarrada em contratar pessoas que pudessem auxiliar, eu ficava meio que, como é que eu poderia dizer, insegura, né? Eu achava, mas se eu contratar e colocar essa pessoa para peticionar para mim, para acompanhar minhas estimações, para intimar, vai funcionar? Certo? Então, assim, o curso foi de extrema importância. E lá ele trouxe para a gente um pouco de tudo, um pouco sobre gestão, um pouco sobre perfil, porque é impossível a gente gerir sem entender de pessoas. Verdade. Estou observando no seu perfil que a senhora é especialista em direito civil e processo civil, mas que a sua atuação é na área do direito previdenciário e consumidor. Fala um pouquinho de como é a atuação nessas áreas. Então, eu tenho vários cursos, né, de especialização em direito previdenciário e consumidor, mas sou pós-graduada em civil e processo civil. O motivo de eu ter escolhido civil e processo civil porque é a base de tudo no direito. Hoje é impossível você trabalhar em qualquer área que não tenha processo civil. Até direito de trabalho, processo de trabalho, embora tenha um processo próprio, se usa o processo civil de forma subsidiária, certo? Então, eu escolhi por isso, porque eu acho que ele é uma base sólida para todas as outras áreas, né? E a gente precisa saber um pouco de tudo. Então, tudo se aplica ao processo civil. E civil se encaixa em todas as demais áreas, né? Que seja um pouquinho, certo? Então, a minha escolha da pós-graduação foi por esse motivo, certo? E atuar em direito previdenciário, para mim, eu falo que ele está um pouco relacionado à minha vivência, à minha infância. Eu cresci rodeada de pessoas, né? Que viviam, muitos ainda vivem, né? Extrema vulnerabilidade. Pessoas que não tinham conhecimento dos seus direitos, pessoas que trabalhavam a vida toda, não tinham noção de onde recorrer. O meu pai, inclusive, aconteceu isso com o meu pai, né? Um ano antes de eu entrar na faculdade, meu pai deu AVC. Ele deu AVC, ele teve o lado esquerdo dele todo comprometido. Foi quando a gente fez o primeiro benefício previdenciário, que inclusive não foi nem a gente que fez, na época a gente buscou um profissional para fazer, né? E a gente viu a importância de se ter um planejamento previdenciário onde a pessoa pudesse buscar um salário digno, entendeu? Capaz de suportar todas as necessidades que uma pessoa de fato precisa. Porque hoje a gente sabe que o salário mínimo ele não é capaz de fazer uma pessoa ter uma vida digna, né? Suprir as necessidades, né, de uma pessoa, ainda mais de uma família, né? Então, isso para mim foi de extrema relevância. Então, assim, direito previdenciário para mim é sinônimo de dignidade. Perfeito. Além de atuar, né, ser administradora do escritório de advocacia Nel Rodrigues, a senhora tem também um outro empreendimento, que é uma loja de roupas infantis. Qual o nome da loja? Petit Jolie. Petit Jolie? Petit Boutique. Petit Boutique. Falar da Petit Boutique para mim é fácil. Vamos falar da Petit Boutique. É um projeto solicitado do coração. Um projeto que eu amo realmente de paixão. Eu sou filha de comerciante. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, né? A importância de empreender e tudo mais. E a doutora Luna falou uma questão de romantização, né? Que às vezes a gente olha a vida do colega e a gente acha que é tudo muito fácil, né? Que até a ideia de a gente abrir um negócio, de a gente gerir uma empresa é muito fácil, né? Por muito tempo eu me senti incapaz. Porque eu ficava, eu quero investir em um outro negócio além da advocacia, eu quero investir em outro negócio além da advocacia. E eu pensava, assim, em inúmeras possibilidades, mas que não acabava com o meu coração. Eu falei, não, mas não é isso. Embora eu tivesse todas as ferramentas para iniciar um determinado negócio, algo que eu pensava, aquilo não batia. Não é isso que eu quero. Aí o divisor de chaves foi quando eu engravidei, né, do meu primeiro filho, Tário Manuel, em 2021. Certo? Quando eu engravidei Tário Manuel, que eu fui começar a comprar o enxoval do meu filho, eu senti essa necessidade aqui de marcas, né? Marcas de qualidade, roupas de qualidade, acessórios de qualidade. E eu precisei comprar muita coisa em São Luís, muita coisa na internet. E eu ainda sou a moda antiga, eu ainda gosto de comprar as coisas olhando, pegando. Certo? Foi quando veio a ideia, por que não abrir um negócio desse ramo? Trazer marcas de qualidade, marcas conhecidas nacionalmente, certo? Porque eu acho que nossos filhos merecem, as mamães merecem, né?
Foi quando eu busquei uma consultoria. Eu passei, acho que um ano em consultoria antes de abrir a loja, né? Buscando como seria, buscando as marcas, buscando como nós poderíamos receber as nossas mães. A minha loja, por exemplo, ela tem um espaço, ela tem um parquinho de diversão lá dentro. Quando eu pensei na ideia de abrir o parque, colocar o parquinho de diversão, foi exatamente para as mães poderem comprar de uma forma tranquila, porque nós adultos, nós somos numa loja, nós gostamos, nós entramos no provador, olhamos isso, gostei disso, gostei daquilo. Criança não, criança detesta provar roupa. Não gosta de jeito nenhum. E geralmente, quando criança vai com a mãe numa loja, ela fica chorando, pedindo para ir embora. Então, uma das ideias que eu tive para colocar na loja foi o parquinho, e ele super funcionou, porque quando as crianças entram na loja, elas correm direto para o parquinho e a mãe fica extremamente despreocupada. Então, assim, a ideia de abrir a loja, na verdade, ela partiu de uma necessidade minha, certo? De uma necessidade minha que eu trouxe para a Santa Inês. Trouxe marcas que nós não tínhamos aqui, né? Várias marcas, a doutora Luana, acho que conhece a nossa loja, né? A Luna ama essa loja. Exatamente. A mamãe também. Não, e a praticidade também, na logística, né? Hoje nós temos várias praticidades que a própria loja entrega para venda. Venda virtual, venda de entrega, venda de provador. Então, assim, é uma praticidade que ela conseguiu enxergar na necessidade da vida das mães corridas. Exatamente. E, assim, mais uma observação e mais um momento. A necessidade de estudar. Tem gente que fala assim, fulano de tal teve muita sorte e hoje cresceu. E não consegue identificar o tamanho do esforço que foi para chegar em um determinado momento. Olha o que ela falou, ela passou muito tempo pagando uma assessoria, estudando para analisar o mercado, as necessidades, de que forma a localização, como essa empresa ia funcionar. Então, assim, existe um instinto empreendedora e existe um conhecimento que é muito atrelado à competência. Exatamente. Eu achei interessante, assim, que empreender, na verdade, nasce de uma necessidade, né? Olha só, ela teve uma necessidade e, em cima disso, ela buscou empreender. Isso é fantástico demais. Agora, doutora, como é que a senhora consegue associar, na verdade, associar não, perdão, como é que você consegue organizar tempo para ser empreendedora, conciliar, né? Tempo para ser advogada, empreendedora, mãe, esposa, tudo isso. Como é que a senhora consegue gerenciar todas essas multitarefas? Então, eu sempre falo, é repetitivo, mas eu sempre falo a mesma coisa, né? Tudo é questão de organização, planejamento e gestão. Antes de alguém ser um advogado bem-sucedido, ele precisa ser gestor. Antes de um médico ser bem-sucedido, ele precisa ser gestor. E isso se dá para todas as áreas, certo? Quando a gente faz curso de gestão, que a gente faz as ferramentas que eles perguntam quem é quem, a resposta de todo mundo eu sou gestor. Não eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou médico. Então, é isso que a gente tem que trazer para a nossa realidade, certo? A advocacia, ela está atrelada ao empreendedorismo também. Ele não é um comércio tecnicamente falando, né? Como a nossa instituição diz que que a advocacia não é um comércio, mas todas as características é igual a de um comércio. Então, a gente consegue conciliar exatamente por isso. Mas por que eu consigo, de fato, conciliar? Porque eu confio em pessoas, porque eu gosto de pessoas, porque eu delego. É impossível fazer tudo sozinha. Não é possível. Não consigo fazer tudo sozinha. A doutora Luana, inclusive, eu acho que há muito tempo, acho que você fez um vídeo no Instagram, eu não cheguei a ver o vídeo na íntegra, mas você falou alguma coisa que as pessoas perguntavam por que você dava conta de ser mãe, ser empresária, ser advogada. Aí você colocou que alguém fez um comentário, tipo, mas você dá conta porque você tem dinheiro para pagar. Foi algo mais ou menos isso, acho que aconteceu com você. Sim. É exatamente isso, mas até isso, para a gente ter o dinheiro para pagar, a gente pagou o preço. A gente passou por um processo, né? Exatamente. A gente plantou e a gente colheu, certo? A gente poder pagar alguém hoje para nos auxiliar, para nos ajudar, é fruto, né, é fruto, exatamente, é fruto de muito trabalho, certo? De fazer o que realmente precisa ser feito. Doutora, eu estava observando a senhora falando no início
que na sua sala a senhora era uma das poucas pessoas que tinham desejo de ser advogada, né? Mas que bom que a senhora decidiu ser advogada. Hoje a senhora é uma referência, né, no mercado. Para a gente que é estudante, que é acadêmico, né, saber que alguém, né, conseguiu, chegou lá, é algo assim muito importante e inspirador para a gente. E um dos leques que a gente observa, né, nas características suas, é que além de advogada, a senhora é empreendedora, né, como a senhora mesmo disse, que apesar de não ter apesar de não ser no comércio, mas tem as características do comércio, porque você precisa gerenciar tudo, né? Tudo ao mesmo tempo e precisa dar conta de tudo também ao mesmo tempo. Outro dia eu encontrei uma colega que dizia assim, eu acabei de formar e eu quero montar um escritório. Qual dica você dá para que eu tenha um escritório consolidado? E aí eu pensei diversas respostas, pensei diversas opções. Eu falei, cara, se eu indicar para que ela faça cursos, ou que ela estude de fato direito, ela passou 5 anos estudando, é importante? É interessante? É. Mas e aí? Tudo bem, eu vou passar a estudar, por exemplo, processo civil, do trabalho, mas qual é o teu objetivo? O que você quer? Você quer realmente atuar como advogada e fazer o processo do meio ao fim? Ou você quer se tornar gestora? Em que posição você está hoje? Você quer daqui crescer ou você quer iniciar? Entende? Então, assim, essas perguntas, elas se tornam um pouco vagas, porque quando você começa a advogar, a faculdade te ensinou a letra da lei. Ela não te ensinou a contratar. A faculdade não te ensinou a contratar. Ela não te ensinou as regras de impostos ou tipos de abertura de empresa. Ela não te ensinou as possibilidades que você tem para se beneficiar ou não em determinadas empresas. Ela não te ensinou a delegar funções. Fazer gestão de pessoas. Fazer gestão de pessoas. Então, eu sempre me deparo com algumas dificuldades, com algumas pessoas que são totalmente operacionais e que se preocupam tanto em estar na posição de operação há 10, 20, 30 anos de profissão e esquece que existe a possibilidade de estudo, qualificação, para que você possa escalar essa advocacia, que inclusive era tema do nosso assunto, antes mesmo da gente iniciar o podcast, né? Que estão, na grande maioria das vezes, a dificuldade de escalar a advocacia. Como que um advogado pode ganhar X valor se ele só tem 2 braços, uma cabeça para pensar e não consegue digitar mais que isso? Como é que o advogado vai conseguir fazer tantas contestações? Como é que só um advogado vai conseguir fazer tantas defesas? Vai pegar tantos processos, vai fazer atendimento e vai peticionar. E aí que mora a parte, mais uma vez, da educação para conseguir se encaixar na situação de gestão. Né? Exatamente. Para a gente foi um desafio, né? Porque nós saímos da faculdade, entendendo como funcionava a lei. E a lei era de fato uma ferramenta, mas nós nem sabíamos como aplicar. Nós nem sabíamos o quanto essa ferramenta poderia agir na nossa vida de forma tão extraordinária como é hoje. Verdade. Gente, eu acabei de receber aqui uma pergunta, inclusive queria mandar um abraço. Eu sou professor, então um abraço para os meus alunos, e tem alguns alunos lá na minha escola que eles têm o interesse e o desejo de serem advogados. Inclusive, acabaram de enviar uma pergunta aqui, perguntaram o seguinte: doutora Francinete, que conselho você deixa para quem quer atuar em várias frentes, como você? A pergunta foi da Adrielma. Então, Adriel, eu sempre falo, não existe mágica, né? Para nada na vida. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito, precisamos de fato acordar cedo, precisamos ter a agenda organizada, precisamos ter meta estabelecida. E o que é importante também é manter constância. Né? Não é fazer uma vez e outra, é fazer todos os dias, né? Que seja um pouquinho de cada coisa, mas fazer todos os dias. Certo? Hoje também é muito importante, é algo que para mim foi um desafio muito grande, a questão do network. É muito importante nós nos relacionarmos com outras pessoas. O network também dá uma levantada muito grande na nossa carreira. Sim. Quando nós nos relacionamos com as pessoas certas. Então, invirtam também network. Certo? Então, as minhas dicas hoje são essas.
Maravilha. Cara, que papo legal, né? Nossa, eu ficaria aqui a noite inteira. Cara, conversar com quem entende, sabe, viveu o processo é algo fantástico. Doutora Francinete, que prazer recebê-la aqui. Queremos deixar aqui o nosso agradecimento, tá? Em nome do podcast Fala Doutora. Gostaríamos de convidar você para estar conosco em outros momentos aí, mais na frente, né? E, para finalizar, deixe uma mensagem especial para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos assistem, né? Nós temos aí acadêmicos, profissionais da área jurídica, advogados, os meus alunos lá da escola, inclusive, um beijo para eles, e um outro público também que admira tanto, né, a advocacia. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para a doutora Luana, nós estávamos conversando antes de iniciar o podcast, né? E algo que é uma mensagem que tem me marcado esses últimos tempos. Que não importa onde você esteja, sempre dê o seu melhor. Sempre, não importa se seja na faculdade, no escritório, numa empresa, sempre dê o seu melhor, porque você talvez precise voltar. E isso, quando você dá o seu melhor, faz toda a diferença. Isso que eu sempre trago comigo, você precisa deixar sempre a porta aberta. Exatamente. Não se preocupe como você vai entrar, se preocupe como você vai sair. Exatamente. Doutora Francinete, muito obrigado. Doutora Luana. Muito obrigada. Eu passei o podcast inteiro só olhando para ela, escutando e aprendendo. Né? Como é bom aprender com pessoas grandes, como é bom aprender com pessoas que têm uma vasta experiência. Você é, de fato, inspiração para muita gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Merece toda a sorte do mundo, muito amor. Muito obrigada por ter vindo. E parabéns por ser essa mulher incrível. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui. Eu até falei para a doutora Luana, né, que de início eu fiquei, eita, eu aceito, eu não aceito, porque eu ainda sou um pouco fechada, né, para gravar, para falar, para aparecer. Nem parece, não, mas eu vou lá. Tá tão à vontade. E para mim foi muito gratificante, de verdade, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que futuramente possamos estar juntos, né? Falando de outros assuntos, aprendendo, ensinando um ao outro. É isso. Muito obrigada. É sempre muito bom recebê-lo na nossa casa. E para você que nos acompanha nas redes sociais, no podcast Fala Doutor, e para você que está aqui conosco até agora, o nosso muito obrigado. É sempre bom estar com você. O podcast Fala Doutor é um espaço para você aprender e se conectar. Nós aguardamos você na próxima quarta-feira, no nosso próximo podcast. Um abraço e até lá. Até a próxima.